para ponto de ó, CGG de a função dada por G de x igual a x menos π ao quadrado x menos π ao quadrado vezes x à quinta menos 5x mais π. Tá? Essa função aqui. Seja G essa função. Vamos encontrar um ponto de extremo local dessa função. Ó, isso aqui é uma função polinomial, porque é o produto de duas funções polinomiais, tá? X menos π ao quadrado vezes x2 menos 5x mais π. Ó, tá? Tem-se. G é o quê? A G é duas vezes diferenciável. Bem, vamos colocar dessa maneira. Quem é o domínio da F? O domínio da F é os reais. Além disso, a G é duas vezes o quê? Diferenciável com quem é a derivada primeira da G? Vamos lá, quem é a derivada primeira da G? Derivada primeira, G' de x é quanto? 2. X menos π, derivada da primeira, né? Vezes 1, tá? Então, isso é a derivada da primeira vezes quem? A segunda. Menos π. Tá certo? Mais, tá certo? Repete a primeira, que é quanto? X menos π ao quadrado, vezes a derivada da segunda. 5x à quarta, menos 5. Isso para todo x real. E, correto? Tá? E, até que é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. E, quem é a derivada segunda de f em x? Quem é? Ó, vamos ver a derivada segunda. Quem é a derivada segunda? Quem é? Aí fica 2 vezes o quê? X à quinta menos 5x mais quanto? Mais π, né? Que é a derivada da primeira vezes a segunda, mais o quê? Mais duas vezes quem? X menos π, vezes o quê? 5x à quarta menos 5x fica 5x à quarta menos 5. Isso é a derivada de quem? Da primeira parcela, tá? 2, que é a derivada, que é um produto. Então fica 2 vezes x à quinta menos 5x mais π, mais 2 vezes, mais o quê? Vamos lá. Ó, quem é a derivada disso? Aí fica o quê? 2 x menos π, tá? 2 vezes x menos π, vezes a segunda, que é quanto? 5x à quarta, menos 5,
mais o quê? Repete a primeira, que é x menos π ao quadrado, vezes quanto? 20x3. x3. Daí você tem o seguinte, ó. Quem é a derivada primeira da g em π? Quem é? Lá para cá dá quanto? Você fazer conta? Dá quanto? 0. E quem é a derivada segunda da g em π? Quem é? Não, 0 não. 0 não. Dá quem? Dá 2 vezes quem? π à quinta menos 4π. Menos 4π. E acabou. Que em π isso aqui dá 0. Em π isso aqui dá quanto? 0. Em π isso aqui dá 0. Agora olha aqui o que é que você tem. A derivada primeira da g em π é 0. E a derivada segunda da g em π é 2 vezes π à quinta menos 4π. Só que π à quinta é π à quarta vezes π. E π à quarta, com certeza, é maior do que 4, não é? Então, essa derivada segunda é o quê? Positiva. Então, olha, a derivada primeira em π é 0 e a derivada segunda é positiva. E a função é diferenciável em todo o seu domínio. Em particular, é diferenciável em qualquer vizinhança aberta de π. Qual é a conclusão daqui? Qual é? Pelo teste da derivada segunda. π é ponto de mínimo local da função g. Certo? Portanto, aqui a conclusão eu chego. π é o quê? É ponto de quê? De mínimo local de quem? Da função g. Tá? E é ponto de mínimo local da função g. Aplicação do teste da derivada segunda. Tá certo? Isso é o teste da derivada segunda para extremos locais. Não é teste da derivada segunda para um intervalo qualquer. Tá? Para achar o extremo de uma função no intervalo qualquer. É teste da derivada segunda para achar extremo local de uma função. Está garantido, portanto, que π é ponto de mínimo dessa função em algum intervalo aberto. Que intervalo é esse? Eu não sei. Tá bom? E veja que π não é ponto de mínimo global da função. Não é ponto de mínimo global dessa função. Por quê? Porque a função é uma função que? Polinomial de grau. Qual é o grau? 7. E o termo de maior grau? Quem é o termo de maior grau desse polinômio? Aparece x ao quadrado vezes x à quinta, x à sétima. Qual é o limite disso com x tendendo a mais infinito? Mais infinito, ou seja, o limite da g, o limite de g de x com x tendendo a mais infinito é mais infinito. Portanto, essa função ela não tem ponto de máximo global, tá certo? Também não tem ponto de mínimo global, porque o limite de g de x com x tendendo a menos infinito é o limite de x à quinta com x tendendo a menos infinito, que é menos infinito. Ou seja, a função não tem ponto de mínimo global. Esse ponto π é simplesmente um ponto de mínimo dessa função, mas é um ponto de mínimo local dessa função. É um ponto de mínimo dessa função em algum intervalo que é aberto, ok? Tá? Tem um outro resultado bem interessante, esse eu não vou demonstrar, embora é bem técnica a demonstração, mas a demonstração está nas notas, tá? É um teste para achar ponto
Por que esse resultado é útil? Por que esse resultado é útil? Você achar um ponto de extremo local de uma função. Ele é útil por causa desse resultado aqui, ó, cuja demonstração eu não darei, tá? Que eu vou colocar aqui. Está nas notas a demonstração. Vão nas notas, vocês encontram a demonstração desse resultado. Deixa eu descarregar um pouco. É a seguinte proposição, tá? É bom que vocês deem uma olhada na demonstração desta proposição e vejam a sua utilidade. Proposição. Não farei a demonstração aqui, não usarei tempo da aula fazendo essa demonstração. Pois é o seguinte. Sejam f uma função e i contido em R um intervalo. Ó. Sejam f uma função e i contido em R um intervalo. Tá? Se, primeiro, f é contínua em I. Se f é contínua em I. Segundo, P é ponto de máximo local de F. P é ponto de máximo local de F. E P é o único ponto, preste atenção ao enunciado, tá? Preste muita atenção ao enunciado. E P é o único ponto de extremo local de F, tá certo? Dentro de I, ou seja, é o único ponto de extremo local de F que pertence a I, então P é ponto de máximo de F em I. A conclusão que você chega é a seguinte, é que P então P é ponto de máximo de F em I. Tá? Então, P é ponto de máximo. E não é só ponto de máximo, é ponto de máximo estrito. É ponto de máximo estrito de F em I. Esse resultado ele é útil demais, porque basta você, se você quer, com esse resultado, se você tem uma função f e um intervalo i, não precisa ser aberto, viu? É um intervalo, tá? Se você tem uma função f e um intervalo i, e nesse intervalo há um ponto de máximo local de f, e esse ponto de máximo local de f é o único ponto de extremo local de f contido no intervalo i, pertencente ao intervalo i, então esse ponto é um ponto de máximo de f aonde? Em i. Tá bom? Então vamos ver. Esse resultado ele é bem razoável. Eu só vou ver aqui, ó, geometricamente. Geometricamente vou dar um argumento geométrico porque ele é plausível esse resultado. Depois vocês veem a demonstração dele. Está aqui o intervalo i. Quais são as hipóteses? Quais são? F é contínua em I.
P é ponto de quê? De máximo local de F em I. E P é o quê? O único ponto de extremo local de F em I. Conclusão é que P é ponto de máximo estrito de F em I. Vamos assumir as hipóteses e negar a tese. Então, a hipótese é que P está dentro de I, o P está dentro de I. Está aqui o valor F de P. E o P é um ponto de quê? De máximo local. Então, ele é um ponto de máximo local. Se ele é um ponto de máximo local, localmente acontece isso. Concorda? Concorda? Suponha que P não é ponto de máximo estrito de FI, tá certo? Então, é porque P, existe um outro ponto aqui, existirá um outro ponto aqui ou do outro lado, sei lá, vai existir um outro ponto, tal que esse ponto também é o quê? É ponto de máximo. Ou é um valor maior do que F de P. Vai existir um ponto aqui, tal que esse ponto é um ponto de... desculpe, eu estou negando que P é ponto de máximo estrito. Então, existirá um outro ponto aqui, tal que o valor F de Q vai ser o quê? Vai ser maior que ou igual ao valor F de P. Tá? Se F de Q é maior que F de P, o P não é ponto de máximo. E se F de Q for igual, o P não é ponto de máximo que estrito. Se isso acontece, ora, veja que a função tem que passar por aqui, ela tem que ser contínua. Para ela passar por aqui, ela pode até se rebelar, querer baixar, mas uma hora ela vai o quê? Subir. E quando ela subir, eu consigo aqui um ponto R, que é ponto de quê? De mínimo local, dentro do intervalo. Aí eu terei dois pontos distintos, que são pontos de extremo local. Mas isso fere a hipótese, porque a hipótese é que F, é que P é o único ponto de quê? De extremo local. Não, a proposição não está dizendo, essa hipótese não está dizendo que P é o único ponto de máximo local de F aí. Está dizendo uma coisa mais restritiva, mais forte. P é o único ponto de extremo local da F dentro de I. Então, se isso acontece, por que o P é ponto de máximo estrito? Porque se ele não for, existirá um ponto Q aqui dentro de I, e é esse intervalo, no qual F de Q é maior que igual a F de P. Se isso acontece, a função contínua nesse intervalo, para ir desse ponto a esse, ela terá que dar essa volta. Quando ela der essa volta, eu consigo um outro ponto de extremo local dentro do intervalo I, o que é um absurdo pela admissão da hipótese. Tá certo? Vejam a demonstração. Entenderam? É bem razoável isso e ele é intuitivo, esse resultado. Esse resultado é bem intuitivo. Vamos aplicá-lo aqui. Tá? Vamos pegar aqui o seguinte. Moral da história. Quando você tem uma função contínua aí, e dentro desse intervalo tem um ponto de mínimo local, e esse ponto é o único ponto de extremo local da função dentro desse intervalo, qual é a conclusão? Esse ponto é um ponto de mínimo da função no intervalo. Tá? Ó, olha aqui, ó. Seja F a função dada por f de x igual a x à quarta menos
4x mais 11